Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast para falarmos de uma questão muito importante dentro das questões pessoais e profissionais, que é a gestão do tempo, né? Então, eu sou José Francisco, sou professor universitário, já trabalho há pelo menos 10 anos com questão de gestão de tempo e aplicando isso na questão de gestão pessoal, como também nas questões relacionadas à gestão de projetos empresariais. E junto comigo aqui está o Tony, né, que vai se apresentar, que também a gente vai ter esse bate-papo aí semanal falando sobre a questão de importância da gestão do tempo, como também da reprogramação cronológica. Tony. Muito obrigado, José. É um prazer estar aí no PodTime, participando aí junto com o José. Então, eu sou engenheiro civil. Dentro da própria formação, a gente aprende a lidar muito com o tempo, para ter controle em cima das obras, ter gestão dos trabalhos. E dentro disso, a gente vai vendo a importância de tentar trazer isso para o dia a dia das pessoas. Porque aí, quando a gente fala de uma gestão no tempo, a gente até fala que é algo que não é palpável. É algo que não tem como a gente estar correndo atrás depois. Ela simplesmente acontece. O tempo vai passar, a gente querendo ou não. Então, a gente tem todo esse trabalho para ficar em cima e para tentar controlar e usufruir dele da melhor maneira possível. Muito bem. E, obviamente, aqui nas nossas falas, né, ao longo dessas discussões que nós vamos estar comentando aqui, nós vamos estar falando da gestão do tempo, principalmente da gestão do tempo pessoal. Obviamente, ao longo do tempo, a gente sempre vai estar dando alguns pitacos em relação à gestão do tempo empresarial. Mas, como o Tony falou, a gestão do tempo sempre vai estar presente, né, dentro dos processos de atuações de vida pessoal ou profissional dentro desse processo, né? Mas eu acho que, Tony, para a gente começar essa nossa conversa e para quem está nos assistindo, acho que é importante a gente falar principalmente o que é a gestão do tempo, né? Porque muitas vezes as pessoas nem se dão conta, né, desse tema, e esse tema está tão presente na vida dela, né? Então, dentro do seu trabalho, obviamente depois também vou estar comentando isso um pouquinho, o que você entende o que é a gestão do tempo para o pessoal que está nos assistindo aí ter uma noção do que nós estamos falando? A gestão do tempo, ela digamos, você não vai buscar cronometrar a sua vida, mas sim entender quais são as suas demandas diárias, quais são as suas necessidades, como trabalhar em cima de tudo isso, né? Então, tentar ver isso de uma nova forma e tentar aproveitar isso da melhor maneira possível. Usufruir do tempo, que é o nosso bem mais precioso, e tanto que hoje tudo pode ser convertido em tempo, né? Então, quem é funcionário de uma empresa está vendendo o seu tempo por mês. Quem tem uma empresa tem que gestar o seu tempo, está organizando a sua empresa no seu dia a dia. Então, muitas empresas aí a gente acaba trazendo um pouco lá no empreendedorismo, acaba vendo que vão se perdendo, vão entrando lá da falência, porque a pessoa começa a empreender e acha que não precisa mais cumprir os seus circuitos de tempo, né? Tanto que é até um comentário que surge de vez em quando, né? Muita gente fala que muitas vezes a pessoa se dedica mais no sonho de outras pessoas, quando é funcionária, do que no seu próprio sonho. Quando ela começa a empreender, quando ela começa a trabalhar para ela mesma, ela dedica menos horas por dia do que quando era funcionária. Então, assim, dentro disso a gente tem várias coisas para conciliar. Você precisa conciliar a família, você precisa ter um tempo para você, você precisa pensar na sua saúde e ainda ter esse tempo para gerar uma renda. E o dinheiro também é importante em todo esse processo. Não adianta a gente querer dizer que não, porque ele é fundamental nesse jogo, digamos assim, do tempo. Mas então ele é uma nova maneira de você compreender e reorganizar a sua vida dentro das 24 horas que você tem. Independente do que aconteça ou não aconteça, esse é o tempo que você tem para trabalhar. Com certeza. Então, trazendo isso, né, e aprofundando mais esses seus conceitos, né,
Naturalmente, todo mundo ouve dizer que nosso tempo é único e realmente é a coisa mais preciosa que nós temos que ter. A grande questão hoje é que a gente precisa entender, né, como que a gente consegue organizar esse processo. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, como você comentou. Agora, o que eu faço com isso é uma questão de organização e, sim, da mesma forma que nós estamos gerando uma carteira de negócios ou uma carteira empresarial ou de finanças, nós temos que gestar e organizar isso. Naturalmente, nós não estamos aqui dizendo que você tem que ser uma pessoa paranoica, né, em relação à organização do processo, mas a gente precisa entender que existem metas e prioridades e como que nós vamos atingir, né? Como eu sempre digo, se você sair de Florianópolis para ir para Curitiba, a gente sabe o caminho, né, que tem que ser percorrido, né? Você tem um ponto inicial e um ponto final. A forma como você vai fazer esse caminho é que está atrelada à gestão do tempo. E aí as pessoas muitas vezes confundem essa gestão do tempo com a questão das prioridades, né? Eu posso ir de Florianópolis para Curitiba a pé, de bicicleta, correndo, de carona, de avião, enfim, de carro próprio, de carro alugado. Tem várias formas de eu fazer esse projeto de tempo para chegar ali. Vai depender das prioridades que eu tenho. Qual é a prioridade para chegar lá? Eu preciso chegar rápido, então eu tenho que fazer uma gestão do tempo de uma forma que eu consiga fazer isso rápido. Ah, não, eu tenho outras prioridades antes de chegar em Curitiba, ok? Então, o que eu vou atender ao longo? Então, provavelmente eu vou fazer um zigue-zague, né? Até chegar lá. Mas eu nunca devo perder esse foco, né? Da mesma forma que na vida de avião, diretamente até lá, eu posso ir curtindo praia por praia, de todo o trajeto até chegar lá, vai depender do tempo que eu tenho que investir nessa viagem. Exatamente. Então, a ideia nossa, né, a gente tem que ter esse entendimento, e a gente tem muitos autores que falam disso, que o tempo, sim, ele é precioso, ele não vai voltar mais, né? O Natal do ano de 2022, ele aconteceu lá em 2022 e agora você vai ter o Natal de 23, 24, no caso, né? Então, isso vai estar acontecendo, né? Agora, como que eu vou fazer? Então, a gente encontra muitas pessoas, meu Deus, de novo o meu aniversário está igual ao aniversário do ano passado. Peraí, o seu aniversário muda de data, né? Não muda de data. E por que ele é o mesmo? Por que eu não posso pensar num projeto de gestão do tempo para que realmente esse momento, né, que você vai chegar ali, o seu aniversário seja diferente? Isso vai para as suas férias, isso vai para o Dia das Crianças, isso vai para o Ano Novo, né? Então a gente vê muitas pessoas reclamando, né, que é sempre a mesma coisa, mas essas datas não mudam. E dentro disso, então, é que a gente tem que se programar, porque se todo mundo tem as mesmas 24 horas, os mesmos 360 dias no ano, por que alguns conseguem fazer coisas interessantes, né, nos seus projetos e outros não? Outros reclamam que sempre está a mesma coisa, né? Isso indo ali para o empreendedorismo, também já ouvi muita gente que tem uma empresa, é empreendedor, e já vi essa pessoa comentar: meu funcionário está indo de novo para a praia e eu não consigo parar. Não é que você não consegue parar, você não se organizou no decorrer do ano para parar, então você não vai parar. Quando você tem uma pausa programada, ela não vai impactar de uma maneira tão grande na sua vida. Mas isso tem que estar todo no planejamento para tu chegar ali, com as contas organizadas, com o dinheiro em caixa, com a possibilidade de você poder sair, tem alguém responsável que vai controlar essa sua saída. Então, tem todo um processo ali que acontece nesse meio. Né? Com certeza. Então, dentro desse processo que o Tony acabou de comentar, dessa organização, nós temos que entender que existem algumas coisas essenciais desse processo. Primeiro, suas prioridades, né?
Você se organizou e não vai para a praia, por quê? Porque realmente você está focado numa outra situação nesse momento e que é maior prioridade. As pessoas muitas vezes acabam se culpando, né? Porque eu não tenho tempo, mas elas não entendem que não é que elas não têm tempo. A prioridade naquele momento era trabalhar, por exemplo, nesse caso, ou era guardar dinheiro para estudar e não ir na praia. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? O que são as prioridades? Outra questão importante é que muitas vezes a gente faz muita gestão do tempo num sentido e esquece a gestão do tempo em outro. Por exemplo, você vive muito com os familiares, então você visita seu pai, sua mãe, visita seus irmãos, mas esquece de fazer os seus projetos pessoais, por exemplo. Qual é o momento que você está tirando para você curtir, né? Um programa sozinho, né? Com a sua esposa, com o seu namorado, né? Então, eu sempre brinco, né, que às vezes tem aquele momento do eu, né? Aquele momento que eu quero chegar em casa, eu quero deitar no sofá e ficar lá sem fazer nada, porque é importante isso também. Então, dentro da gestão do tempo, nós temos que, é como se fossem caixinhas, né? Que a gente tem que cuidar, né? Eu não posso cuidar delas em conjunto, muitas vezes, né? Eu não posso cuidar delas separado, mas eu tenho que entender que existe um eu que tem que ser cuidado, existe o gestão do tempo família, a gestão do tempo trabalho, a gestão do tempo nosso, para quem tem, cônjuge, enfim, e quem não tem também, você já pode imaginar o nós, eu com eu mesmo, né? Então, dobra-se isso, né? Então, a gestão do tempo social, porque a gente precisa entender essas questões que nós não somos uma pessoa isolada, nós precisamos estar em atuação, né? Nós precisamos estar em conexões, isso faz parte, nós somos seres que vivemos em sociedade, né? E nós temos o meu trabalho, escola, né? Que, meu Deus, o trabalho da escola da universidade, chegou na hora, não fez bem, mas né, como que eu cronometrei isso? Né? Com certeza. Até uma questão, né, que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, esse dia está muito curto. Está muito curto, tinha que ter mais 10 horas. Daí tu pega para as pessoas e fala, tá, se o dia tivesse o dobro de horas, fosse 48 horas, você ia tirar um tempo para você ou você ia ter mais atividades e ia sobrecarregar as 48 horas? Então, independente se ele tem 48, mas na realidade ele tem as 24, você tem que usufruir que as 24 horas tem para te oferecer, né? Um outro exemplo que eu gosto muito é que o pessoal fala assim, imagine se esses minutos que você tem por dia fossem reais, que você tivesse que usar. Converta isso para como se fosse uma conta bancária, só que ela é uma conta bancária ingrata. Porque se cada minuto fosse R$ 1, você teria uma conta que todos os dias dela são depositados R$ 1.440. E você tem as 24 horas do dia ali para usar esses R$ 1.440. Se você usou da melhor forma possível, da pior forma possível, independente no fim do dia essa conta é zerada, e no outro dia tem um novo depósito. E assim ele vai acontecendo durante toda a tua vida. Então, não vai ter o dia que tu vai receber R$ 2.880 assim, dessa conta. Você tem 2.440. Então, essa é uma analogia que a gente faz que muitas vezes impacta a pessoa, que ela começa a olhar de uma maneira diferente do tempo que ela tem. É algo que você tem todos os dias. Um dia esse depósito vai parar. Um dia nós não vamos estar aqui. E ninguém vem com um dia marcado para fazer a passagem. Porém, entretanto, contudo, como dizem, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros nós vamos viver. Então, nós temos que organizar da melhor maneira possível esse meio tempo, esse período que a gente tem, para estar usando da melhor maneira. Com certeza. E aí, sim, eleger as suas prioridades. Eu nunca me esqueço, né, quando eu fui assistir uma palestra, e teve uma pergunta que foi muito impactante, né? Uma palestra sobre empreendedorismo, né? Mas que dentro do processo de empreendedorismo se cobrava muito a gestão, né? Gestão pessoal, gestão do tempo, né? E uma das primeiras perguntas que me foi feita era, bom, quando você se programou para ganhar seu primeiro milhão, né? E eu falei assim, peraí, mas tipo, 1 milhão é muito, né? Mas eu realmente não me programei, né? E aí a gente volta no que eu comentei antes, né? Do Florianópolis, Curitiba. Ok, eu posso chegar a 1 milhão, mas qual é o caminho?
né? Muitas vezes a gente quer fazer uma gestão do tempo com um objetivo lá na frente, mas a gente não se programa no processo, né? Se eu saio à noite de um lugar para o outro, eu sei o caminho na cabeça, mas meu farol do carro, a minha lanterna, ela vai me mostrando em pequenos trechos. Então, a gente tem que ser muito consciente, quando eu estou fazendo gestão do tempo, que a gente tem que fracionar o nosso processo. A gestão do tempo, ela é pensada diariamente. E como você comentou, quando eu recebo meu depósito dos 1.440, né, reais, né, que a gente tem, o que eu faço com eles? Bom, certa parte disso eu vou precisar para dormir. A gente precisa descansar. Que são as 8 horas, 6 horas, 5 horas, 7 horas, 11 horas, não sei. Isso começa a ter um entendimento que a gestão do tempo está atrelada muito ao conhecimento pessoal. Quantas horas você realmente precisa para produzir? Né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu preciso dormir 8 horas. Mas peraí, você dorme 8 horas porque você precisa? Ou você dorme 8 horas porque todo mundo, alguém falou que você precisa dormir 8 horas? Né? Então, essa é a questão do entendimento. Quanto tempo você leva para se alimentar? Né? Você gasta mais tempo se alimentando, mais tempo preparando, né, as refeições. Então, tudo isso são questões básicas que a gente precisa entender na nossa gestão do tempo, né? Que são questões necessárias e que a gente precisa fazer, que muitas vezes a gente nem percebe que está tendo falhas no processo. Né? O próprio Cortella, o Mário Sérgio Cortella, tem uma fala dele que nós somos um animal que dorme demais. Então, quem dorme às 8 horas do dia está dormindo um terço do dia. Então, um terço do seu dia você passa dormindo. Então, uma pessoa que está com 30 anos hoje, ela dormiu 10 anos de sua vida. Só passou a acordar em 20 anos. Daí tem aquelas pessoas que ainda dizem, né? Nossa, aproveitei o final de semana e o feriado para dormir. Então, temos que ter realmente muito cuidado com esse processo, entender como tudo isso acontece e de que maneira impacta no nosso dia a dia. Né? Tanto que, com certeza, a maioria das pessoas já se atrasaram porque esqueceram de pôr na conta delas que elas têm que levantar, têm que se arrumar, têm que comer alguma coisa antes de estar saindo de casa. Então, o brasileiro tem aquela fama de ser um atrasadinho de todo mundo, né? Porque a gente sempre esquece de considerar vários fatores no processo que com certeza vão impactando no dia a dia. Com certeza. E ao longo do processo, uma questão muito importante que a gente tem que entender também é por que nós fizemos as coisas. Voltamos a entender aquilo. Eu ouvi alguém falar, ou eu estou fazendo porque realmente eu necessito. Né? Uma fala, né, que você usa muito, né, Tony, que às vezes as pessoas começam a refletir. Né? Você almoça ao meio-dia porque todo mundo almoça ao meio-dia, porque, digamos assim, entre aspas, você é obrigado a almoçar de meio-dia, ou você almoça no meio-dia porque você tem fome. Então, são coisas básicas que nós precisamos entender. Né? Sempre que eu uso essa fala em conversa com o pessoal aí, eu não sei se chega a 10% das pessoas que falam, não, eu tenho fome meio-dia mesmo, por isso que eu almoço. Muita gente vai ter fome às 10 horas da manhã, né, e outra parte vai ter fome às 2, 3 horas da tarde. É muito difícil fechar, porque nós somos um organismo vivo que não tem um relógio. Então, vai depender do que você comeu na janta do dia anterior, vai depender de como foi o seu café da manhã. Então, é muito difícil você chegar exatamente ao meio-dia com fome. Ou você já estava com fome, chegou ali roxo, é fome, que aí fala. E daí aquelas pratadas generosas, fica estufado, de tarde, não é fácil trabalhar. Ou você nem está com fome, mas tem que comer naquele horário, porque senão 3 horas da tarde tu está com fome e tu só vai poder comer lá no final da tarde. Né? Então ele é bem complexa essa gestão, mas devagarinho vai se entendendo e vai encaixando as pecinhas. Com certeza. Então, quando a gente está falando de gestão do tempo e gestão do tempo pessoal, principalmente, essa é a importância da gente se reprogramar. Né? A gente precisa tirar um tempo para nós, e aí quando eu falava do tempo do eu, né? A gente precisa tirar esse tempo para nós para entendermos aí sim
essa programação, entendermos realmente quais são as nossas prioridades, entendermos realmente o que faz sentido e o que eu quero. E aí, a gente, infelizmente, tem uma mania de viver muito o passado, né? Pouco o presente e quase nada o futuro. E a gente deveria ser ao contrário, a gente deveria viver quase nada o passado, apenas trazer as experiências, né? Seja elas negativas ou positivas, mas o que eu aproveito disso como crescimento? Deveríamos aproveitar muito o presente, né? E planejar o futuro a partir do presente, porque tudo que nós estamos colocando agora são consequências do que vai acontecer, né? Então, nós temos vários estudos aí que apontam que a ansiedade, né, a nossa doença do cérebro, é simplesmente uma pessoa que está demais no futuro. Ela não está focada no passado, ela vive o futuro constantemente, dia após dia, ela está planejando lá na frente e ela quer estar lá de qualquer jeito. E quando não acontece de chegar lá do jeito que ela queria, daí bate um pouquinho na depressão, também ela pensa que a gente ouve falar muito, né? Então, dentro disso, a gente imagina que o ideal é no dia a dia você tentar, dentro do seu tempo disponível, tirar ali o seu tempo de descanso e tal, você focar no máximo 20% do seu dia para você estar lá na frente, planejar, elaborar, para tentar alcançar objetivos maiores, né? Porque uma outra coisa que eu escuto também tá fulano de tal lá ganha menos que eu e viaja todo ano, eu não consigo viajar. Essa pessoa está se planejando, ela com certeza sacrificou muita coisa durante o ano dela, porque é a prioridade dela é viajar. Agora, se você não faz sacrifício nenhum da sua semana, o dinheiro que entra, você vai usando, você não vai ter condições de fazer algo maior lá no final do ano. Da mesma maneira, como você usa muito na sua fala também, José, não adianta ganhar na Mega Sena no começo de dezembro e querer passar o Natal na Disney se eu não tenho passaporte, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho a entrada, eu não tenho hotel reservado. Então, são coisas que têm que andar junto. Quando a sua programação, o seu tempo anda junto com o seu faturamento, sua renda, você consegue realizar coisas fantásticas. Tem pessoas aí que não têm um faturamento tão grande e conseguem estar sempre com um carro bom, sempre organizado, sempre se programando da melhor maneira possível. Então, as coisas vão se encaixando quando essas duas coisas andam juntas, de uma maneira incrível, né? Com certeza. Essa questão, então, da gestão pessoal, da reprogramação cronológica, ela faz parte do processo onde vários pensadores, como Napoleão Hill, hoje, o Thiago Nigro, né, o Primo Rico, para quem é muito ligado à finança, traz muito isso nos seus trabalhos, né, onde eles dizem assim, se eu quero realmente mudar um hábito, né, mudar o comportamento, eu tenho dois processos. E isso vem lá de vários estudiosos, e principalmente Napoleão Hill é um dos que trabalha muito isso. São duas coisas que nós precisamos implantar na nossa gestão do tempo. Primeiro, a gente tem que entender que nós vivemos de ciclos, né? E quando eu quero mudar um ciclo, eu preciso registrar isso. Como é que a gente consegue registrar esse ciclo na gestão do tempo? Escrevendo. Né? Então, por mais que hoje eu tenha um celular que coloca um bloco de notas, muitos criam um grupo, né, no WhatsApp de eu com eu mesmo, né? Então, mas não, infelizmente, como você colocou, Nami, a gente é um animal racional e temos alguns costumes que ainda vêm lá, né, dos antepassados, quase do tempo das cavernas. O nosso cérebro funciona muito escrevendo no papel, né? Então, essa é uma das primeiras coisas. Se eu vou fazer gestão do tempo, eu preciso escrever. Isso fica registrado no nosso inconsciente e, a partir disso, eu fico entendendo, né, que a todo momento está ali, fui eu que escrevi, e isso é uma meta para se chegar. Então, esse é a primeira situação que a gente precisa estar entendendo. Para a gente conseguir fazer uma gestão de tempo, eu preciso registrar. Eu preciso registrar no papel para registrar na nossa mente. Segunda questão, nós temos duas mudanças que acontecem. A primeira mudança, ela leva 21 dias para acontecer. Né?
Então, eu tenho que repetir algumas coisas, alguns processos durante 21 dias. Eu começo a mudar hábito. Em 21 dias, eu mudo o hábito. Mas o que que a gente quer? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento, ela começa por uma mudança de hábito, que é 21 dias. Mas uma mudança de comportamento leva-se pelo menos 30 dias. Então, é a continuidade do processo que eu faço condicionamento no meu inconsciente, e a partir do condicionamento do inconsciente que eu vou ter o consciente se fixando. E aí eu entendo que isso é uma coisa natural, né, de se fazer. Então, a gente pega muitos estudos que se tem, e a gente pega, por exemplo, muitos que fazem materiais na internet, cursos via web de comportamento, que vocês podem aprender. Eles sempre estão atrelados a um desses números, 21 ou 30. Por quê? Se realmente eu quero fazer algo que impacte nas pessoas, são esse processo, 21/30, 21 hábitos a partir do 30º comportamento. Se você for fazer uma cronologia de mudança do tempo, eu preciso entender esse processo de comportamento e eu preciso ver quando eu estou disposto a me doar nesse processo para, a partir daí, em si, eu implantar essa mudança de comportamento. Mas tudo começa por pequenos passos para eu ter um grande passo. Ninguém pula, né, direto de etapas. São pequenas construções e a partir das pequenas construções. Como ir pulando os degraus da escada, né? Exatamente. Como eu sempre falo, ninguém come uma pizza numa bocada. Ela já vem cortada. Se você pedir no delivery, se você pedir ir lá direto do balcão, se você ir no rodízio, vem os pedacinhos. E quando ela chega no teu prato, você faz mais pedacinhos. E por que que a gente, na gestão da organização pessoal, a gente quer fazer tudo pulando etapas, né? Nós temos que entender que nós somos um organismo que entende processos. Gestão do tempo, pessoal, é isso. É fazer pequenos processos, e isso eu vou internalizando, e a partir disso eu consigo ter resultados prolongados, né? Só para o pessoal entender, aí nós estamos falando da viagem em si, né? Quando você começa a pensar na viagem, nesse processo que você vai ter que criar, para daí entrar nessas mudanças de rotinas e hábitos, primeiro você tem que entender qual que é o seu ponto inicial, aonde você está, sua condição hoje familiar, financeira e tal, e aonde você quer chegar. O que você quer fazer no futuro? Qual que é o seu patamar para o ano que vem, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Tem muita gente que tem medo de começar uma faculdade, porque já passou a minha idade. Os 5 anos, os próximos 5 anos vão passar, independente de você fazer a faculdade que você quer ou não. Então, essa é uma coisa também que no nosso dia a dia aparece demais. E é uma questão de se organizar. Já achamos pessoas aí em idades bem avançadas dentro de uma sala de aula fazendo faculdade para realizar o sonho dela. Isso é muito bacana, né? Alguém está correndo atrás do seu objetivo. Aquilo ali se tornou um objetivo para ela e ela está dando um jeito de se organizar para estar lá. Então, tudo isso faz parte da nossa viagem. Exatamente. Dentro desse processo, né? Então, e com isso, a gente precisa estar muito presente no presente. Então, focando um pouco no futuro, para um planejamento, que eu ia dizendo antes, e tendo um cuidado ali para simplesmente reservar a nossa história. Então, digamos que dedicasse aí cerca de 10% para preservar a nossa história, a nossa caminhada, isso é muito importante. E mais uns 20% para você planejar no futuro, sobrou 70% para você viver o agora. E você vai notar se você está vivendo o agora, se você está sentindo o agora, porque, assim, se você já chegou alguma vez em alguma festa, em algum almoço, jantar, alguma reunião de amigos, e se sentiu incomodado de estar ali porque você tinha que estar em outro lugar fazendo outra coisa, é sinal que você não está se organizando para viver o seu agora, o seu presente. Você está ou muito no futuro ou muito no passado. Então, você precisa gerir isso de uma forma que você viva cada momento.
A gente não está falando para você andar com o cronômetro debaixo do braço Com certeza. e bater o cronômetro para saber cada coisa que você está fazendo. Mas você também precisa entender que tem todo um gerenciamento para você viver o que você planejou e também viver o que não foi planejado. Há pouco tempo atrás, a gente estava numa viagem a serviço e estava acontecendo um evento numa cidade em Cruzeiro do Oeste. Isso. Tem um centro arqueológico lá e estava tendo toda uma movimentação, estava inaugurando um parque lá com o dinossauro e tal, e toda uma exposição. Nós reservamos um tempinho do nosso dia lá para ir lá. Nós estávamos a serviço, sim, mas a gente se organizou para tirar um tempinho lá, conhecer e compensou isso depois. Aí entra o que a gente comentava antes de prioridades, né? Nós tínhamos uma ideia de ter 1h30 de almoço, né? Qual era a prioridade? Iniciar o almoço, porque nós estamos trabalhando. Mas nós moramos a 300 quilômetros desse local, né? Então, se eu fosse criar um projeto só para fazer a visitação local, eu ia estar perdendo pelo menos 8, 10 horas no processo. Nós estávamos a 30 quilômetros. Então, dentro disso, é a reorganização rápida do tempo e mudança de prioridade. Bom, eu consigo almoçar em 15 minutos? Eu consigo. Nessa 1h30, se eu apertar, então eu já tenho 15 minutos para o almoço, e só 1h15 para a visitação. Consigo apertar os projetos que vão acontecer depois ou antecipar coisas que eu estou fazendo? Consigo. Então, a gente sempre diz, é questão de prioridades. Quando você tem as prioridades exatas, a gente consegue fazer o foco, a movimentação do processo e conseguir encaixar esses eventos que vão acontecendo de forma aleatória, que, se você tem essa necessidade, você consegue estar encaixando ele. Muita gente vai pegar essa referência, né? Dá para imaginar como se fosse um jogo de Tetris, né? As pecinhas vão vindo, as coisas vão acontecendo, as pecinhas vão chegando. Se você conseguir organizar elas de uma maneira que fique tudo alinhado, você vai para frente no jogo. Agora, essas pecinhas simplesmente vai caindo e você não tem controle sobre o que está acontecendo, logo você vai perder o jogo. Então, dentro da nossa vida, são oportunidades que você vai perdendo. Então, ali até muita gente, muitos estudos em cima da própria depressão, que é um pessoal que está muito focado no passado, essa pessoa muitas vezes pega a essência de algo que ela perdeu, uma oportunidade que ela perdeu e fica remoendo aquilo ali. E remoendo, e vive demais naquele passado. Tá? E qual que é a consequência disso? Novas oportunidades que chegam e ela passa. E do mesmo jeito que essas oportunidades chegam e passam, ela percebe que perdeu outra oportunidade, entra naquela bola de neve e a carga vai aumentando. E é um ciclo sem fim que não é fácil de você sair dessa movimentação. Então a gente precisa entender aquela história do cavalo encilhado só passa uma vez. Exatamente. Então, quando chega essa oportunidade, às vezes você vai abrir mão de outras coisas para usufruir de um momento. Né? Até a gente que vive na estrada, aí a gente tem vários exemplos, né? Uma vez lá em Querência do Norte, nós abrimos mão no almoço para fazer uma outra rota de estrada que passava costeando o Rio Paracasão. Então, nós viemos todos conhecendo as praias que tem água doce na região, fomos lá na Foz do Ivaí conhecer, tem toda uma região lá dos missionários, os missionários, todos os espaços dele, educação de balsa, Rio Ivaí. Então, assim, nós tomamos a decisão de abrir mão do nosso almoço para ganhar mais tempo de viagem e conseguir conhecer um espaço novo. Né? Exato. Então, esses ajustes vão ter todos os dias, dia após dia. Então, por isso que a gente fala aqui, 20% do seu tempo que você dedica para planejar o seu futuro é o suficiente. Porque muita coisa vai ser ajustada ao longo do processo. No andar da carruagem, as abóboras vão se ajustando. E aí, dentro disso, nós temos que entender, e aí quem é da área da administração ou trabalha muito com isso, nós sempre temos a tal da lei de Pareto, né? Ou regra 80-20. Então, olhando para o lado da questão empresarial,
eles partem do princípio que 80% do seu faturamento, 20% dos seus clientes são responsáveis, né? Então, se eu tenho 100 clientes lá, 20 deles vão gastar comigo 80% que eu faturo. Quando eu falo em gestão do tempo, não muda o processo. A gente, muitas vezes, gasta 80% do nosso tempo para 20% das coisas que são mais importantes. Isso deveria ser o ideal. Qual é o grande processo? E o grande problema nisso? O nosso cérebro, ele é muito boicotador. Por quê? Porque geralmente as 20% das coisas mais importantes da minha vida, que geram 80% dos resultados que realmente são significativos, que dão mudança, mudança de vida, mudança financeira, satisfação pessoal, são coisas que não são fáceis de fazer. Elas te exigem bastante. Exigem você pensar, exigem você ter ações, né? Enfim, elas te exigem. E exigir é ruim, porque eu tenho que pensar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar. Então, é muito mais fácil eu fazer coisas que não me exigem, né? Só que essas coisas que não me exigem tanto, não trazem tanto resultado. E aí vem as frustrações. Então, quando eu estou trabalhando em gestão do tempo, eu começo a fazer um mapa dessas coisas, do que realmente é importante e o que é urgente, né? E separando essas coisas do que é importante e urgente, eu começo a dividir essas importâncias. E se eu cruzar isso vamos dizer assim, lá no plano cartesiano, eu tenho coisas que são importantes e urgentes, importantes, não urgentes, e aí dentro disso já são 4 coisas, né? Porque eu trabalhando no essência de urgência e importância, eu tenho coisas que são urgentes e não importantes. Então, eu tenho coisas que não são urgentes e não são importantes, né? Então, eu tenho 4 classificações. Infelizmente, muitas vezes a gente fica muito no não urgente e não importante. E isso não me dá resultado. Muitas vezes, o que me dá resultado é aquilo que é importante. E se eu puder não deixar virar urgência, ótimo, melhor. E essas coisas que não são urgentes e não são importantes, muitas vezes eu nem precisava estar envolvido nelas. Eu posso terceirizar, né? Tem outras pessoas que podem estar fazendo. Então, no seu dia, perceba, você está fazendo coisas que são urgentes e importantes, só importante ou só urgente, ou você vive pagando fogo? Porque a partir do momento que eu vivo pagando fogo, é sinal que eu estou deixando as coisas se tornar tudo urgente. E aí fica complicado no processo. Então, precisamos entender isso. Eu preciso entender que 80% dos resultados que eu tenho na minha vida vem de 20% das ações. E isso são 3 ou 4 atividades que você vai fazer no seu dia, né? Não mais do que isso, diante de todo o patamar de coisas que eu tenho nas minhas situações. Então, é dentro disso que a gente precisa trabalhar a cronologia do tempo e a gente precisa se reprogramar nesse processo. Essa é a questão. Com certeza, né? Até dá para separar também aí uma outra forma que acho interessante, é você separar as atividades do seu dia em atividades de baixa complexidade, atividades simples, que normalmente entram na rotina. Por exemplo, escovar os dentes. Você faz a vida inteira, a maioria dos dias você nem nota que você fez. É automático. Mas acontece muito que o pessoal dá uma soprada para ver se fez, porque não lembra que fez. Exatamente. Então, entra num processo tão automático, é algo tão simples, tão rotineiro, que passa batido. Você não faz mais esforço para fazer aquilo ali. É rotina. E existem atividades de média complexidade, que elas dependem de você, mas unicamente de você, mas são um pouquinho mais difíceis. Você vai ter que dedicar um tempo, você vai ter que planejar, você vai ter que se organizar para chegar nesse objetivo. Ah, eu quero mudar o meu condicionamento físico. Eu vou ter que começar a fazer atividade física, depende só de mim. Mas eu tenho que ter um horário para isso, talvez eu vou ter que mudar a minha alimentação, eu vou ter que ter um acompanhamento para estar fazendo isso,
eu vou ter que me esforçar de todo dia, naquele horário, tirar um tempo para estar fazendo isso. Não sei se vai estar na academia, se vai ser de rua, se vai ser... Tem várias modalidades hoje, mas, enfim, só dando um exemplo, é algo que exige esforço, mas só depende de mim. E tem um outro processo que é de alta complexidade, que daí é tipo o final de campeonato brasileiro. Aqueles resultados que o que está em terceiro lugar ainda tem chance de ficar campeão, mas depende que o fulano perca, o Beltrano empate, não sei o quê. Então, você tem todo um conjunto de pessoas, atividades, ações que precisam acontecer para você realizar essa atividade. Ela não depende mais só de você. Ah, eu vou ir viajar de carona com o fulano de tal. Então, você está dependendo do fulano, você está dependendo do carro do fulano, você está dependendo do seguro do fulano, se esse carro estragar na estrada. E do tempo do fulano. E do tempo do fulano. Então, foge um pouco da sua alçada, mas igual você precisa se dedicar para a sua parte da pronta. Sim. Sua mala tem que estar pronta para embarcar no carro a hora que ele chegar. Porque você está dependendo das prioridades dessa pessoa. Isso, né? Não é mais... Você tem prioridade? Sim, mas tem a prioridade dos outros. E aí que começam os problemas pessoais. Porque muitas vezes as pessoas, mas eu fui viajar com meu primo lá e eu não gostei, porque ele fez isso, fez isso, fez isso. Ele foi comer uma comida japonesa, mas eu não gosto de comida japonesa, beleza? Você perguntou para ele se ele ia comer comida japonesa? Se ele gosta? Né? Você que sabia dessa programação? A gente tem que entender que quando nós fizermos gestão do tempo e nós estamos embarcando numa gestão do tempo com mais pessoas, todo mundo tem prioridade, né? Agora, os grandes problemas de conflitos que se dão entre as pessoas é porque as pessoas não sabem qual é a prioridade da outra. E quando o negócio não é combinado, aí sai fora de curso. É como a gente diz, tudo que é combinado não é caro, né? Mas se eu não sei o que está sendo combinado, eu embarco no processo com uma expectativa, o outro embarca no processo com outra expectativa, e lá no fundo da conversão, um quer para a esquerda, para a direita, e se marca para os dois no meio, né? E aí não tem resultado afetivo, né? E eu acho que quem já é universitário, já se formou, acho que um dos resultados bem interessantes da gestão do tempo é quando faço uma pergunta para vocês. Como que foi o processo para vocês fazerem o seu projeto de conclusão de curso, o TCC, né? Foi uma correria ou não? Como que é? Você se planejou? Porque a gente sabe, muitas vezes, eu vou fazer sobre tal tema, beleza? Que materiais que eu vou ler, quantos livros eu vou ler? Eu quero ler 10 livros, para mim, fundamental para o TCC, beleza? Quantas páginas? Né? Você sabe quanto tempo você lê com qualidade, né? Uma página? Quantos minutos você leva para ler uma página? Então, se eu levo 5 minutos para ler uma página, conseguir fazer anotações, e eu quero ler 1000 páginas, reserve 5.000 minutos. Da onde que você vai tirar esses 5 minutos? Sem problema. A meta é terminar o seu TCC. Beleza, tem que ler 1000 páginas, tem que escrever mais 15, mas para escrever 15 eu preciso, né, de tanto tempo. Então, eu sempre brinco que quando a gente fala para universitário, né, que o TCC é um casamento com data e hora marcada para acontecer a separação, para acabar. Mas depende de quem? Da gestão do tempo. Se você fizer uma má gestão do tempo, nesse processo você não vai conseguir acabar, porque você ou não vai entregar, ou você vai entregar com uma qualidade tão baixa que você vai ser reprovado, né? E você vai ter que organizar. Eu não consigo encaixar, então você tem que suprimir alguns eventos do seu dia a dia. Eu costumava, toda semana, tirar 2 horas para ir tomar uma cerveja lá com os meus amigos. Beleza, você tem que tirar uma agora. Você vai fazer esse evento de 1 hora. Aí você já tirou uma merda. Eu ia lá toda semana fazer a unha e ficava 2 horas. Nossa, beleza, tem que fazer isso em 1 hora. Então, você tem que suprimir alguns eventos para encaixar novos eventos. Que a gente falava quando a gente decide suprimir o almoço para fazer alguma outra situação. Então, dentro dessa estrutura, nós temos que entender que nós não precisamos se culpar quando alguma coisa sai fora do fluxo. A gente tem que se programar.
ou melhor, se reprogramar. Porque nós estamos programados, nós temos hábitos. Esses hábitos foram impostos por uma sociedade, pelo nosso dia a dia, pela nossa convivência. Se eu não estou contente, se eu sonho com uma liberdade diferente, com um processo diferente, o que você está fazendo no seu dia a dia para atingir isso? Né? Qual é a programação que você tem para isso? Se você não reprogramar o caminho, vai ser a mesma coisa sempre. Né? Até essa questão aí, às vezes a gente resbala um pouco na ansiedade, né? Porque às vezes, meu carro estragou. Meu Deus do céu, meu carro estragou, vai arrebentar com o meu orçamento da família, vou quebrar. Aí, a hora que tira um tempo e leva lá no mecânico, é uma coisa de 100 euros nos canais. Teve todo um apavoramento à toa. Então, assim, tentar viver uma coisa em cada vez, uma coisa, as coisas cada vez em seu momento, né? Então, aconteceu algo fora da curva. Beleza, aconteceu. Vamos tentar entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu, o que vai mudar para mim atender isso que alterou. Daí eu vejo se eu me desespero ou não. Vai ter situações que vão ser desesperadoras da mesma maneira. Né? Realmente, estourou o orçamento lá, porque vai ser muito caro a arrumação do carro. Mas em 80% das vezes é mais um apavoramento inicial, mais aquele susto, então a gente tentar se organizar de uma maneira. Esse exemplo que tu trouxe do TCC, no tempo da faculdade, me deparei com um orientador e alguns colegas da época que estavam desesperados porque ainda não tinham dado, não conseguido fazer uma correção com o material, ninguém tinha mandado nada. E estava lá numa altura do campeonato, perto já quase da apresentação, e os orientadores não tinham material. Então, às vezes, acadêmicos perdem a oportunidade de ter um acompanhamento mais próximo do orientador para deixar lá para a última hora sempre. Exatamente. Que é a questão, tudo bem. Se você acha que não é prioridade isso, saiba que você tem consequências nesse processo. Então, tudo que a gente precisa entender dentro do processo de gestão do tempo, da reprogramação cronológica, nós precisamos entender que todo é um processo e tudo tem custo. Aquilo que eu falei anteriormente, tudo que você planta, você colhe. Não planta abacaxi para colher morango, você vai colher abacaxi, né? E isso, dentro da gestão do tempo do nosso dia a dia, é os resultados dos nossos planejamentos, do que eu tenho como prioridade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, pare de se culpar, né? Entenda que tudo que chegou até aqui são resultados seus. Não tem ninguém além de você que produziu isso. Então, como que eu faço? Bom, o primeiro passo, reflita como serão os próximos passos. Planeje. Para isso, existem metodologias ao longo do processo. E nesse podcast que nós estamos gravando aqui como primeira versão, é isso que a gente quer te ajudar. Ao longo das nossas conversas, nós vamos trazer pessoas aqui que vão estar conversando com nós, trazendo suas contribuições para melhorar a gestão do tempo, né? Nós vamos muitas vezes trabalhar com alguns ferramentais que possam te auxiliar na sua gestão do tempo, para que você consiga realmente viver o seu presente e planejar o seu futuro e usar o passado apenas como experiência construtiva, para que a partir daí realmente você tenha resultados. Com certeza, né? Eu uso muito de exemplo. Eu era alguém que eu não gostava de planejar. Vamos viajar para tal lugar. No dia a gente vê se vai dar certo, se a gente conseguir encaixar para ir. Vira a noite arrumando as malas, e aí a gente sai e viaja. Era mais ou menos assim o processo. Não tinha um planejamento. Qual que era a parte bacana disso, que talvez eu me controlava muito para planejar? Eu não criava expectativa. Então, eu não tinha nenhuma expectativa. Então, quando dava certo de viajar, que eu conseguia ir viajar e ir para algum lugar, o que acontecia estava fantástico. O próprio processo da viagem em si estava satisfeito. Estava satisfeito, tinha dado certo. Alguma coisa tinha dado certo. Mas daí, no decorrer dos anos, até depois, até mesmo da faculdade, ali, a gente começa a entender que não é assim que as coisas funcionam.
Tanto que saiu de uma situação que fazia viagens esporádicas, hoje, pelo menos 2 viagens por ano com a família, a gente consegue se organizar para estar fazendo. Dependendo aí, se tiver algum caso de um feriado prolongado, dá 3. Então, é questão aí de começar a entender, usar o ferramental e, como eu já enfatizei antes, a sua organização do tempo tem que andar junto com a sua organização financeira. Porque se eu chegar no feriado prolongado, sem tempo, sem poder tirar o tempo para fazer a viagem, não adianta ter dinheiro. Da mesma forma, se eu chegar com a possibilidade de tirar o tempo e não tiver o dinheiro para viajar, também não vai me resolver nada. Então, são 2 coisas que têm que andar lado a lado. As coisas têm que funcionar junto, caminhando ali junto, demandada. Então, assim, quem estiver começando o processo, talvez vai ter que dar 1 até 2 passos para trás, se reorganizar, até mesmo financeiramente, para firmar os pés e começar a andar de uma maneira mais animada. Mas isso traz resultados maravilhosos no processo. Então, é um condicionamento que ele vale a pena. É a mesma coisa de quando você começar uma academia, por exemplo, e começar a sentir os resultados. O legal, às vezes, nem é a diferença que vai aparecer no teu corpo, e sim a sua sensação de conseguir fazer mais coisas, ter mais energia, ter mais disposição. Então, às vezes, o foco nem está no que foi direcionado na primeira vez. É um foco maior, é uma expansão maior. Tem um macro ali por trás. Então, existem os resultados micro, as coisas que acontecem em pequenas porções, como a questão da pizza, e tem a pizza como um todo. Então, você vai usufruindo, vai aproveitando, vai tendo os seus momentos, e depois tem o macro. Como nós já falamos, tu tem que reservar um tempinho para recordar também todos esses momentos. Não adianta também viver tudo isso e ele simplesmente vai né? Sim, com certeza. Não são simplesmente deletáveis. A gente agradece você aí que está assistindo. Encerramos aqui a nossa primeira edição do nosso podcast de Gestão do Tempo, nosso podcast. E a gente convida você, se esse conteúdo realmente faz sentido para você, divulgue para as pessoas, né, que precisam estar ouvindo isso. E nós convidamos aí para você estar assistindo. Siga nós aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, onde a gente vai estar distribuindo mais informações, mais materiais que vão te ajudar na gestão do tempo. Com certeza, agradecemos a todos, José também aí, para a gente estar fazendo esse trabalho em conjunto aí e tentar fomentar e ajudar a todos aí, como você falou, quem vocês conhecem, que for interessante estar nos ouvindo aí, vai divulgando, vai passando aí, que a gente vai estar sempre gerando novos conteúdos aí, trabalhando semanalmente. Estamos organizando toda a nossa programação para estar atendendo isso. Estamos gestando o nosso tempo para ajudar no seu tempo. Um abraço e até a próxima. Valeu!